A paz do Senhor Jesus para vocês que estão acompanhando a série, o nosso estudo que tem sido muito edificante para as nossas vidas, aqui na série Tenha Coragem. Hoje eu quero falar sobre José, o homem que teve a coragem para manter a pureza. E neste segundo exemplo da série Tenha Coragem, José, ele teve a coragem de manter a pureza quando estava tentado a comprometer sua moral. Quando a mulher de seu senhor o seduziu, este jovem recusou-se a ceder, escolhendo agir de tal maneira que agradaria a Deus. E você? O que você tem feito para agradar a Deus? A palavra do Senhor nos diz: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. E lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto és sua mulher, como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José, dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estavam lá dentro. Então ela pegou pela capa e disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Nós vivemos em uma sociedade em que a imoralidade é comum. Filipenses 2:15. O texto que eu acabei de ler, que é o texto-chave do nosso estudo de hoje, está em Gênesis 39, do 7 ao 12. José era o filho predileto do seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Nós sabemos que esse favoritismo fez com que os seus irmãos, ressentidos, se voltassem contra José. E foi o que aconteceu. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. Em um sonho, o feixe de José se ergueu, enquanto os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. Então os irmãos sabiam exatamente o que isso significava. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O problema era que eles não entendiam o significado, sem reconhecer que o sonho vinha de Deus. O segundo sonho era semelhante. O sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam para ele, significando que seus irmãos e pais se curvariam diante dele. Gênesis 37, 9 ao 11. E depois desses sonhos, José foi enviado por seu pai para vigiar seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho na área de Siquém. E foi ali, quando seus irmãos o avistaram, planejaram aproveitar esta oportunidade para matar José. Mas Rúben interveio e convenceu os seus irmãos a jogá-lo em uma cova,
com o plano que ele iria voltar mais tarde e resgatar José. Os outros irmãos decidiram vender José para alguns comerciantes que estavam passando. E esses comerciantes o levaram para o Egito. E venderam José no Egito a Potifar. Potifar era o capitão da guarda de Faraó, oficial de Faraó. E enquanto ele estava servindo a Potifar, ele foi tentado a cometer fornicação com a esposa de seu senhor. Foi preciso ter coragem, porque dadas as suas circunstâncias, há pelo menos 5 razões pelas quais foi preciso coragem para que José mantesse a pureza e resistisse às tentações da esposa de Potifar. Primeiro, a tentação era satisfazer um desejo natural que Deus havia instilado no homem. Deus criou o homem de tal maneira que ele deseja gratificação sexual. Mas nem por isso José cedeu à sua vontade. Só porque o desejo foi dado por Deus não significa que o homem tenha licença para cumprir esse desejo de qualquer forma. Mas em Hebreus está escrito: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Seria natural que José, quando jovem, tivesse o desejo de satisfação sexual, mas se ele cedesse àquele desejo, seria pecaminoso cumprir esse desejo com a esposa de outro homem. Mas esse jovem nos dá grande exemplo de nos manter firme diante das tentações. Segundo, José era a única pessoa temente a Deus naquela área. Os egípcios certamente eram religiosos, mas não serviam ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E aqueles que criam em Deus o venderam como escravo. José poderia ter se voltado contra Deus por causa deles. Poderia ter pensado que não havia nenhuma razão em seguir a Deus, quando ninguém mais o seguia. Somos lembrados no exemplo de Pedro que é muito mais fácil proclamar corajosamente a nossa própria fé quando entre amigos com a mesma opinião. Mateus 26, 33 ao 35. Do que fazer na realidade quando alguém está sozinho entre os que estão no mundo. A tentação era regular e persistente. A esposa de Potifar não tentou José uma vez e deixou em paz, e depois ele recusou seus avanços. Ela sempre instava, dia a dia, uma tentação contínua como esta. Muitas vezes usa alguém até o ponto em que ele cede aos pecados que ele uma vez resistiu. José poderia ter sido capaz de pecar sem que os outros descobrissem. Uma vez que a tentação estava acontecendo, há algum tempo uma oportunidade se apresentava em que José poderia ter sido capaz de ceder sem que ninguém soubesse. Quando aconteceu isso, quando aquela mulher atacou José e ele fugiu, ninguém estava em casa, exceto José e a esposa de Potifar. Esse seria o momento ideal para cometer aquele pecado com ela, sem que ninguém soubesse disso. Mas ele ainda assim se manteve firme. A tentação chegou ao ponto em que José não podia simplesmente dizer não. Na tentação final, a situação se tornou tal que um simples não já não era suficiente. Ela o apanhou pelas suas vestes. Ele poderia ter dito não e ela ainda estaria lá, agarrando-se às roupas dele. Era necessário mais.
para resistir esta tentação. Era necessário uma atitude, foi necessário coragem para que ele saísse correndo, deixando a sua capa na mão daquela mulher. José sabia o que era certo. Ele sabia que seria errado ceder às tentações da esposa de Potifar, porque isso trairia a confiança do seu mestre. Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? O mais importante ainda seria um pecado contra Deus. Acima de tudo, José não queria magoar o coração de Deus. Então ele se manteve firme, porque ele cria que Deus o abençoaria por fazer o que era certo. Ele já tinha os sonhos que indicavam o plano de Deus para exaltá-lo. Ele não queria pecar contra Deus. Mesmo o que ele estava separado do seu povo, mesmo que ele estava longe, ele queria ter a certeza de que ele ainda estava no favor de Deus. Finalmente, no momento crítico da tentação, José agiu. Quando a esposa de Potifar o tentou e ele recusou. Quando ela resistiu, dia após dia, ele permaneceu firme. Quando a situação aumentou, ele fugiu. Nós também temos o dever de nos mantermos puras diante de Deus. Devemos respeitar o projeto de Deus para o cumprimento desses desejos naturais que é o casamento. Nós precisamos resistir ao pecado, porque se nós resistirmos, Satanás ele fugirá de nós, o tentador fugirá de nós. Nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo que tenhamos que permanecer sozinhos. Sabe, embora mais tarde Pedro negasse a Jesus, a atitude inicial de Pedro foi louvável. Ainda que todos se escandalizassem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Se os irmãos nos abandonam, desertam ou maltratam, ou te esquecem, é desanimador. Mas devemos permanecer fiéis de qualquer maneira, porque nós servimos a um Deus vivo, justo, que vê todas as coisas. Devemos permanecer firme, mesmo que a tentação seja persistente. Pedro, ele nos advertiu: guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É possível que alguém seja firme, mas eventualmente se entregue ao erro, ao pecado e caia. Mas nós devemos evitar o pecado, mesmo que ninguém esteja vendo. Saiba que o Senhor é o Deus que tudo vê. Você pode esconder do homem, do ser humano, mas de Deus ninguém se esconde. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Quando necessário, devemos estar dispostos a fugir da tentação. Paulo disse: fujam da imoralidade. Foge também das paixões da mocidade. Isso não significa necessariamente que devemos correr como José, mas isso significa que devemos deixar qualquer situação que represente uma grande ameaça e tentação para nós. Seja o que for, aconteça o que acontecer, nós precisamos manter a nossa pureza
e nos manter firme. Precisamos de coragem para não ceder às tentações e fazer a vontade de Deus. Que você possa aplicar o seu coração em fazer a vontade do Pai. Deus te abençoe.